Boa noite. Bispo de Marsella e fundador dos missionários Oblato de Maria Imaculada. Eugênio de Mazenot nasceu dia 1 de agosto de 1782, em Axi, em Provence, sul da França. Devido à Revolução Francesa, em 1789, Eugênio e a família tiveram que fugir para a Itália, onde viveram até os 20 anos e passará por fortes experiências de encontros, alegrias e muito sofrimento. Foi na Sexta-feira da Paixão de 1807 que, diante do crucifixo, Eugênio fez a experiência de amor de Deus em sua vida e toma uma grande decisão: tornar sacerdote a serviço dos pobres, abraçando o amor a Cristo, e a sua igreja ficou impressionado com o abandono que estava o povo de Deus e decidiu ser o servidor e sacerdote dos pobres e sacrificar por ele a sua vida inteira. Deus chamou Eugênio a ser um homem de zelo apostólico, pregou aos pobres em sua própria língua e foi ao encontro do povo onde ele estava. Seu zelo trouxe outros a serem missionários, que hoje são os Oblatos de Maria Imaculada. Eugênio morreu 21 de maio de 1861, deixando como herança uma congregação que está presente em todo o mundo. Hoje estamos juntos como os irmãos e irmãs para celebrar a Eucaristia e agradecer a Deus pela vida e missão de Santo Eugênio. Iniciamos a celebração cantando. Foi tão gente como tanta gente, e na vida teve até demais, mas foi só quando possuiu Cristo que viveu a riqueza da paz. No seu tempo sofreu guerra e ódio, perdeu fama
faz de nós missionários na vida, a justiça e a paz proclamar. Santo Eugênio, como Cristo chamado também, a levar boa nova aos pobres e viver a riqueza do bem. Santo Eugênio, coração que abraçou todo mundo, faz também nosso amor ser tão forte, real, tão profundo. Para os corações despedaçados, irmãos e irmãs, boa noite! Boa noite! Sejamos todos bem-vindos à comunidade Santo Eugênio, que hoje celebra o seu padroeiro neste dia 21 de maio. Santo Eugênio, fundador dos missionários Oblatos de Maria Imaculada. Hoje é aclamado nessa comunidade como seu padroeiro também. Queremos agradecer a Deus por este primeiro ano de caminhada dessa comunidade Santo Eugênio. Um ano iniciamos esta peregrinação aqui nessa comunidade. E já tem bons frutos. Acólitos, ministros, né? Tem equipe de liturgia, equipe de dízimo. Só falta o Ministério de Música, que já está se formando aqui. As meninas já estão cantando. Então é tempo de louvar e agradecer a Deus, porque Ele tem sido muito bom conosco. Nessa comunidade já tem batizados, já tem aqueles que fizeram a primeira comunhão e serão crismados neste ano. Bem como tem alguns casais. Um já casou semana passada e outro agora em junho vai se casar. Graças a Deus por tanto bem que Ele tem realizado já aqui neste primeiro ano nessa comunidade. Então vamos juntos iniciar essa Santa Missa invocando a Santíssima Trindade cantando. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, para bem celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Cantando as maravilhas de Deus, hoje também alegramos-nos pelo aniversário do Helder, que escolheu nascer bem no dia de Santa Eugênia e ser oblato. Isso é muito bom. Deus abençoe a vida do Helder. Então, com tantos os motivos que nos traz hoje também a celebrar e gratidão ao Senhor, cantemos o hino de louvor. Ó Deus, que para anunciar o Evangelho aos pobres, enchestes de virtudes apostólicas a teu bispo Santo Eugênio, concede-nos que, inflamados do mesmo Espírito, aspiremos unicamente o serviço à Igreja e a salvação das almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo e é Deus pelos séculos dos séculos. Primeira leitura. Leitura do profeta Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, do que proclama boas novas e anuncia a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz das tuas sentinelas, ei-las que levantavam a voz. Juntas lançam gritos de alegria, porque com os próprios olhos veem o Senhor de volta a Sião. Regozijai-vos, juntos lançai gritos de alegria, ó ruína de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele redimiu Jerusalém. O Senhor descobriu o seu braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde eles se achavam reunidos, e todos ficavam repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. A multidão dos que haviam criado era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, terreno ou casas, e vendendo-os, trazia os valores das vendas a cada um, segundo sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
do Senhor entre todas as nações. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Cantai ao Senhor um cântico novo, terra inteira cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Proclamai sua salvação dia após dia. Anuncia a sua glória por entre as nações. Pelos povos todos as suas maravilhas. Pelos povos todos as suas maravilhas. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dizei entre as nações, o Senhor é Rei. O mundo está firme, jamais tremerá. Ele governa os povos com retidão. Ele governa os povos com retidão. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Leitura da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. Pois está escrito: desfrutei da sabedoria dos sábios e rejeitei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador desse século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não conheceu a Deus, na sabedoria de Deus, aprove a Deus pela loucura da pregação salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca da sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo,
Para os gentis é loucura, mas para aquele que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu mesmo, quando fui convocado, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para anunciar o ministério de Deus, pois não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo. E Jesus Cristo crucificado esteve entre vós, cheio de fraqueza e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinham da persuasiva linguagem da sabedoria, mas eram uma demonstração de espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nossos perdões, Senhor. Naquele tempo, com a força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha. Ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde foi criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no, atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito
e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Que as santas palavras do Evangelho perdoe todos os nossos pecados. Sentados, irmãos e irmãs, um instante. Não vai dar tempo da gente congelar, não. Mas eu gostaria de iniciar essa pequena reflexão com um pequeno refrão, que é assim. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Conseguimos cantar? A gente consegue? Vocês me ajudam? Vamos lá. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. De novo. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Santo Eugênio de Mazenot pode não ser conhecido de muitas pessoas, mas o que faz dele ser santo está descrito neste canto. Alguém capaz de se abrir tanto à graça de Deus e se permitir ser dele totalmente. E talvez seja esse o maior dos ensinamentos dele para nós. Um homem que viu o Senhor transformar, mudar o seu caminho, tanto, que hoje se torna para nós este testemunho ardente. Vocês devem saber que Santo Eugênio nasceu num contexto, alguns anos antes da Revolução Francesa, que destruiu a França, praticamente deixando em ruínas a fé do povo. Ele teve que fugir por ser nobre para a Itália. Era criança, 7 anos. E viveu de cidade em cidade nas mãos de amigos de seus pais que o cuidavam para que os pais pudessem se esconder e não serem mortos pela fúria de Napoleão Bonaparte. Esse contexto todo, até os seus 18 anos, mexeu profundamente com ele, a tal ponto de questionar aonde estava o Senhor nosso Deus. Como assim está descrito no Salmo: onde está o teu Deus? Perfeitamente Eugênio entendeu isso. Sua família viveu totalmente desfacelada. Não é à toa que ele é padroeiro das famílias despedaçadas, em conflitos, essas famílias que não têm unidade. Ele viveu isso perfeitamente em sua vida. Mas é naquele momento em que ele volta para a França, que questionando qual seria o seu caminho, qual a sua direção, que ele reencontra-se com a sua verdade. E verdade, como está escrito no Evangelho de João, verdade, quando se conhece, ela nos liberta. Verdade, quando se conhece, ela nos liberta. É por essa razão que naquela sexta-feira de 1807 ele encontra-se com a sua verdade. Jesus, naquela sexta-feira, ao olhar o crucificado, ele encontrou aquele que ele tanto buscava, aquele que ele tanto amava, aquele que tanto com ele se tornou um migrante. Depois disso, ele relata que não poderia ocultar aquelas lágrimas amargas daquela sexta-feira santa.
uma conversão, um grande amor o invadiu. Talvez Santo Eugênio não tenha sido um santo grandioso para muita gente. Hoje a gente vai começando a conhecer a história dele e vendo quanto que a história dele talvez se pareça um pouco conosco. Mas por que ele não é tão imponente e santo assim? É porque ele quis que o Cristo fosse revelado. Cristo fosse pregado. É por isso que ele dizia que o nosso único hábito, nosso único distintivo, seria a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz dele precisava ser levada a todos os cantos, para que assim pudéssemos fazer acontecer o mandamento da missão que Jesus assim convoca toda a igreja. Ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. Hoje, nós somos mais de 3.000 oblatos no mundo inteiro. Pregamos o evangelho em 66 países, nos 5 continentes, levando o amor de um crucificado, de um abandonado, de um rejeitado. Mas aquele grão de trigo precisava morrer, para que assim pudesse florescer tantos mais como nós hoje somos trigos da seara do Senhor. Precisava que este trigo morresse para que hoje estivéssemos aqui. Nós carregamos uma cruz, que na segunda leitura de hoje dizia que é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Continua sendo hoje escândalo para muita gente que nos questiona o porquê nós temos fé. Continua sendo loucura para muitas pessoas que nos questionam por que você vai à igreja? Por que confiar num Deus quando há tantas maldades, tantas atrocidades acontecendo? Porque nós continuamos a pregar um Deus da esperança, não de desesperança. Um Deus que transmuta a história, transfigura-se a nós. E que nos convida também a fazer este mesmo gesto de transfiguração. Creio que aquilo que Santo Eugênio pedia aos missionários oblatos, essa comunidade já tem. Ele pedia que nós fôssemos audaciosos. A audácia nos faz hoje celebrar numa noite fria, no meio de uma rua, proclamando que Cristo vive e reina. É por isso que cada um de nós somos chamados a continuar essa missão. Mas eu gostaria de dizer quem é o missionário. Por cinco expressões. O missionário é aquele que tem um coração ardente. Nós temos um coração ardente? Nós temos um coração pulsando de amor porque nós todos fomos ungidos pelo Senhor. O missionário, ele é coração. Ele dá a vida. Ele cria laços, unidade, pois está aberto ao Espírito Santo. Nós estamos já nos preparando para a festa do Espírito Santo, dom de Deus, que novamente nos faz viver um novo Pentecostes. Nós somos homens e mulheres coração da missão, coração da igreja, que pulsa, que arde, que abrasa. Segundo, nós somos missionários que são cabeça, pois nós procuramos dar sentido às coisas. Sentido quando as coisas parecem tudo uma turbulência e um caos. Nós conseguimos, pelo nosso testemunho, dar sentido, principalmente quando as dores superam as alegrias, quando as desesperanças nos tomam e a gente às vezes chega até pensar que a gente não tem fé. Mas diz o Senhor que aquele que tem uma pequenina fé, esse transforma todas as coisas. O missionário, ele é a cabeça também da igreja.
para direcioná-la aonde ela deve chegar. Terceiro, nós somos missionários que têm olhos atentos, fixos. Os missionários olhos são aqueles que têm os seus olhos fitados no Senhor, fixos nele, pois ninguém caminha sem horizonte. Ninguém vai caminhando sem sentido e sem rumo. Nós caminhamos ao encontro de Jesus, pois Ele assim nos preparou. Ele assim nos disse que vai à frente, preparar-nos um lugar. E nós vamos, às vezes com pressa, às vezes a passos lentos, mas sempre de olhos fixos neles. E como Pedro, às vezes a gente perde Jesus de vista. Às vezes os ventos nos atacam, os mares com suas ondas às vezes nos derrubam. Mas quando a gente olha de novo e encontra Jesus, como não nos alegrar e como não sermos capazes de viver essa coragem? Nós somos, terceiro, homens e mulheres missionários de pés fixados na história, pés firmes, que caminham sem cessar. Caminham para onde? Caminham ao encontro de Jesus. Nós fizemos essa pequenina procissão até aqui, mas uns passos deixados não são passos que o vento ou que o tempo possa apagar. Nós semeamos nossa história, nosso testemunho de amor com Jesus. Homens e mulheres que têm a realidade em suas mãos, mas nos pés, pois sabem o chão que pisa. Por fim, nós somos homens e mulheres missionários de desejo. E o nosso desejo deve ser empenhar-nos sempre por ser santos. A santidade, dizia o Papa Francisco, está ao pé da porta, está muito perto de nós. Santo Eugênio dizia que cada um dos oblatos missionários precisavam trabalhar ardentemente por serem santos. Mas isso recordando aquilo que está no Evangelho: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. São 5 coisas importantes para nos recordar a dimensão da nossa fé. Nós somos homens e mulheres de pés firmes, olhos fixos, coração ardente e cabeça levantada, porque assim Jesus nos constituiu testemunhas da ressurreição. Uma palavra final. Dizia o Papa João Paulo II, que canonizou Santo Eugênio, que ele é o homem do advento. O homem do advento. O que é o advento? O homem da espera. E na espera anuncia a boa nova. Nós vivemos o advento à espera da boa nova, Jesus, nosso Senhor, nascer. Sim ou não? Então, Santo Eugênio, dizia o Papa, que é esse homem do advento, que no silêncio, na calmaria, às vezes na tempestade, porque ele era um homem impetuoso, às vezes na tempestade, mas na calmaria, anuncia que o Senhor, o Salvador, está muito próximo. Segunda coisa importante para se guardar no coração. Há uma frase perfeitamente bonita: que Deus destrua o meu eu, a fim de que eu queira unicamente aquilo que Ele quer. Que Deus destrua o meu eu, a fim de que eu queira unicamente aquilo que Ele quer. E se junta a outra frase que é de Santo Eugênio também: que Ele faça em mim a sua santa vontade. Santo Eugênio pode não ser muito conhecido, mas o seu testemunho hoje se faz conhecido. Que o Senhor faça em nós a sua santa vontade, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai,
Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu pela mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. As ladainhas? Cantemos a ladainha de Santo Eugênio. Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo anjo do Senhor, intercedei dos oblatos fundador, intercedei com Maria protetora, intercedei testemunho de amor, intercedei. Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Predador do Evangelho, dos humildes lutador, interceder do mais pobre defensor, interceder de Jesus o seguidor, interceder. Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Amigo dos operários, intercedei, libertador dos cativos, intercedei, solidário com os jovens, intercedei, animador de vocações, intercedei. Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Homem de zelo ardente, intercedei, advogado da justiça, intercedei, jovem bispo de Marcela, intercedei, renovador de nossa igreja, intercedei. Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Homem de muita oração, intercedei, coração de muito amor, intercedei, do mais pobre servidor, intercedei, missionário do Senhor, intercedei. Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Deus de bondade, invocando a intercessão de Santo Eugênio de Mazenot, colocamos em tuas mãos os nossos pedidos e te rogamos, conceda-nos viver e trabalhar unicamente para a tua glória e para o bem de nossos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com o pão e o vinho, ofertamos nossas vidas sobre o altar.
ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge do vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição. A glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição. A glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos, a relva florida, os frutos da terra por nós cultivados, se tornem o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição. A glória da ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce no trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição. A glória da ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Aceita, ó Pai, os dons que te apresentamos na festa de Santo Eugênio e reaviva em nossos corações o fogo da tua caridade, para que a oferenda eucarística acompanhe sempre o dom de toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Em verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-te graça sempre e em todo lugar, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para difundir teu reino no mundo, nos destes em Santo Eugênio um pastor do teu coração, que fiel ao Evangelho se fez servidor de todos. Apaixonado por Cristo e pela Igreja, anunciou corajosamente e incansavelmente tua palavra de salvação. Seu exemplo e sua paterna intercessão nos sustentam no caminho da vida,
para que se cumpra em nós teu mistério de redenção. Por isso, com os anjos e os santos, cantamos com alegria o hino de tua glória. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco,
Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Eugênio de Mazenot, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vos redimido. Atendei propício às preces dessa família que reunisseis em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós. Vamos juntos dar as mãos e rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Vai dizer uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Eu andei pelas vilas, apontei a saída.
nosso sim. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e curtos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande e o povo são os operários. Oremos. Ao dar-te graças, Deus de bondade, pela participação neste banquete eucarístico, concede-nos caminhar na santidade da vida para sermos participantes com Santo Eugênio, da alegria prometida aos fiéis servidores do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós temos avisos? Tem. Podemos sentar um instante. Dia 23/5, formação. Maria na História da Salvação, com o Padre Giovanni, às 14h30 na Matriz. A juventude está arrecadando material para o tapete de Corpus Christi. Casca de ovo, borra de café, pó de serra, fubá, trigo. Entregar nas comunidades durante a missa. Já estão abertas as inscrições para o ECC, Encontro de Casal com Cristo. Informações e inscrições na Secretaria Paroquial. Eu queria agradecer também todas as comunidades que ajudaram no nosso trido. Foi 4 dias, né? Muito bom, né? Os tridos. Todo mundo enfrentou o frio, né? Se Deus quiser, ano que vem, no próximo trido, nós já vai estar com nossa capela, né? Temos que ser. E é isso. Assim seja. Assim seja. Todo mundo recebeu o númerozinho para o sorteio? Quem não recebeu, levanta a mão que eles vão entregar para vocês. Quem vai ser o sortudo que vai levar Santo Eugênio para casa? Não? Volta aqui na frente também. Volta quase lá. Joga na mão porque joga na mão que aí vai mais rápido. Isso. Tem número ainda? Lá atrás ainda tem gente. Ali do lado também. Isso. Vamos sortear. Lá no fundo ainda tá. Faltando. Lá no fundo. Lá. Gente, levanta a mão com coragem aí para ela ver. Isso. Tá engiado. Tá engiou. Silvio tá levantando a mão aqui, o Silvio. Lá e aqui o Silvio. Vamos sortear depois. Vamos lá, aqui o Silvio aqui atrás.
coroinhas. Perde seu número não, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos sortear. Será que tá aqui quem ganhou? Vamos lá, vai sair o número. Saiu. Vamos ver. 135. É alguém? Não é não. Próximo. Vamos ver quem vai ser o sorteado. Tem que abaixar. Vamos lá. Ih, baixou um pouquinho. 111. Nossa, perdeu. Aqui? Ganhou! Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Eugênio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Aí, padre, nós preparamos um mimo para vocês dois. Ah, muito bem. A gente ganha presente também, é? Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Nem vou mostrar. Nossa. Para de ajeitar, Nós vamos agora apresentar outra pessoa, que é a bebê do Eduardo e da Letícia, e vai ser apresentada a primeira vez. Vamos vir rapidinho por causa do frio. Pra cá, Eduardo. Vamos cantar de pé para Maria Luísa, que chegando vai a nova membra dessa comunidade. Vamos cantar, o padre canta, vocês repetem, tá bom? Você é importante para Deus. Você é importante aos seus olhos. Agora vocês. Você é importante para Deus. Você é importante aos seus olhos. Agora o padre. Louve a Deus, louve ao Senhor. Você é importante aos seus olhos. Vocês, louve a Deus, louve ao Senhor. Você é importante aos seus olhos. Maria Luísa, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e proteja. Povo de Nossa Senhora e Santo Eugênio, vamos acolher Maria Luísa. Eita. Abriu o zoinho aqui. Eita, Deus abençoe. Volta pro calor. Vamos pedir as bênçãos. Se vocês não puderem jogar o papelzinho fora, aí no final nós vamos ter um caldo. Queria agradecer a Jeane e a Cláudia que fizeram o caldo para nós. E a Nilza que preparou o bolo com tanto carinho para nós. Aí no final vocês entregam o papelzinho para nós. Aí se por acaso sobrar o bolo, aí nós dá mais de um, né? Aí vai ser um para cada um, aí depois... Ok, então a primeira é para quem está aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santo Eugênio, padroeiro desta comunidade, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém.
O Cristo Senhor que se manifestou em Santa Eugênia, a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunhas do seu Evangelho. O Espírito Santo, que em Santo Eugênio nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, Ele nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santo Eugênio! Viva! Viva o nosso padroeiro! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Canto final. Foi tão gente como tanta gente, e na vida teve até demais, mas foi só quando possuiu Cristo que viveu a riqueza da paz.